Em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12, diz o seguinte: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo o Israel que ia ali, a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: Dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: Queime-se primeiro a gordura, e depois tomarás quanto quiseres, então ele lhe dizia: Não, porém, hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Preste atenção. No passado, as ofertas apresentadas a Deus era para que o ser humano pudesse alcançar o perdão de Deus pelos seus pecados, como se o sacrifício daquele animal fosse a vida daquele pecador, ou seja, o animal morrendo no lugar do pecador. Então esses sacrifícios eram recorrentes e muito frequentes na época, que era a oferta das pessoas em prol do seu perdão diante de Deus. Mas os filhos de Eli tornaram-se pessoas tão pervertidas e malignas que eles desprezavam essa oferta, eles desprezavam essa entrega das pessoas a Deus, aquilo que as pessoas levariam a Deus como forma de que o pecado delas fosse perdoado. Eles queriam comer desses sacrifícios, e quando a pessoa não dava, como a própria Bíblia relata, eles ameaçavam de tomar a força. Por isso, no versículo 17, a Bíblia deixa bem claro: Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, continuando, diz o seguinte: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto os seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Preste atenção. Olha a situação e o desgosto que os filhos traziam para ele. Além de serem pessoas que desprezavam a oferta que era oferecida a Deus para o perdão dos pecados, eles se deitavam com mulheres que serviam na porta da congregação. E essa fama ruim começou a se espalhar. E o pai, que já era muito velho, muito debilitado, dando conselhos a eles, eles desprezaram o conselho do pai. No versículo 30, diz o seguinte: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Se trouxermos para os dias de hoje as mesmas coisas que esses filhos de Eli faziam no passado, nós vemos isso acontecer nos dias de hoje. Espiritualmente falando, as pessoas que rejeitam a Jesus, as pessoas que rejeitam o que está escrito na palavra de Deus, as pessoas que preferem acreditar
que o que está escrito na Bíblia é mentira, para que elas não venham deixar de praticar seus pecados, deixar de viver na prostituição, de viver na mentira, enfim. Essas pessoas que amam mais o pecado, que amam mais os prazeres do mundo do que se sujeitar à vontade de Deus, elas simplesmente estão desprezando a oferta de Deus. E quando falamos da oferta de Deus, nós não estamos falando aqui de dinheiro. Nós estamos falando aqui de Jesus, que é a oferta de Deus pela humanidade. No passado, as pessoas tinham que fazer as suas ofertas, os sacrifícios de animais a Deus para o perdão dos seus pecados. Era a vida do animal pela vida daquela pessoa. Só que Deus ofertou o próprio Filho em prol da humanidade. E nos dias de hoje, muitas pessoas têm desprezado essa oferta. E a exemplo de Eli, você vê que Eli deu conselhos para os filhos, que a fama deles não era boa, que o que eles praticavam não era bom, aquilo iria acender a ira de Deus. Eles desprezaram o conselho do próprio pai, a ponto de Eli falar o seguinte: se o homem pecar contra o próximo, Deus será o árbitro. Mas se vocês pecarem contra Deus, quem é que vai interceder? Então, mesmo ele aconselhando os filhos desprezaram. E o desprezo que os filhos tiveram para com Deus fez com que também Deus tivesse um desprezo para com eles. Como já lemos no versículo 30, diz o seguinte: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Hoje nós vemos o mundo na situação que se encontram, praticamente um mundo abandonado, entregue às traças, pessoas morrendo das piores formas possíveis. Por isso que as pessoas às vezes chegam a pensar que diante de todas essas catástrofes, diante de tudo que tem acontecido nesse mundo, elas chegam a pensar que Deus já abandonou o mundo ou que Deus é um tirano para permitir tantas coisas ruins assim. Não é que Deus seja um tirano. A humanidade está desprezando a oferta de Deus. O mundo despreza a oferta de Deus. E tudo isso que vemos nesse mundo simplesmente é o resultado do desprezo pela maior oferta de alguém por outra pessoa, que foi a oferta de Deus por toda a humanidade, o Senhor Jesus Cristo, como mesmo diz a Bíblia. Em João, no capítulo 3, no versículo 16, quando diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por isso, não devemos desprezar a oferta de Deus, porque se você despreza essa oferta, essa oportunidade que Deus tem dado a você, amanhã, quando você quiser, pode ser tarde demais. Tá bom? Pense nisso. Deus abençoe.